Durante as aulas ministradas pelas docentes Rita e Keila, das disciplinas de Biologia e Educação Física, respectivamente, além da participação especial de uma profissional da área de nutrição, aprendemos como funcionam alguns dos sistemas do nosso corpo, entre eles o respiratório e o digestório, por exemplo, e como estes se comportam durante a prática da musculação. Neste sentido, elaboramos um questionário através do Google Forms com algumas perguntas voltadas para o público que realiza esta atividade física, a fim de compreender como os indivíduos se comportam e quais hábitos são adotados por eles para a efetiva prática desta modalidade. Primeiramente, visando atingir o público-alvo adequado, iniciamos o formulário com o seguinte questionamento: você pratica ou já praticou atividade de musculação? Entre as respostas, 82,9% das pessoas dizem praticar e 17,1% diz já ter praticado. Em seguida, tendo em vista os números apresentados, pode-se concluir que apenas 10,8% dos entrevistados são discentes do IFBA, enquanto 89,2% do público está além do alcance do Instituto. Acerca da identidade de gênero, que é o modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero, 55% dos questionados se reconhecem no gênero masculino e 45% no feminino. Na seguinte questão, a faixa etária dos praticantes de musculação constata que 30,6% dos indivíduos têm entre 15 e 20 anos, 39,6% têm entre 21 e 30 anos, 18% têm entre 31 e 40 anos e 11,7% têm entre 41 e 60 anos. Nenhum dos questionados possuía 60 anos ou mais, podendo assim concluir que a modalidade é reproduzida por um público mais jovem. Hoje passando para vocês os resultados que nós coletamos com pesquisa da musculação. Vocês irão me ver assim abaixando de vez em quando, mas é porque eu estou passando o slide. Vamos lá. A primeira pergunta foi: você é uma pessoa com deficiência? E analisando os resultados desse gráfico, nós podemos perceber que uma ínfima minoria, cerca de 2,7% das pessoas afirmaram que sim, possui deficiência, mas isso nos fez questionar, será que esse pequeno dado se deve ao fato desses ambientes que são apropriados para fazer musculação serem pouco adaptados para englobar essas pessoas? Porque muito se vê falando sobre inclusão social, mas poucas medidas são de fato tomadas para que ela seja concretizada. A outra pergunta foi: qual motivo impulsionou a prática da musculação da sua vida? Dois dados aqui chamaram bastante atenção, que foi cerca de 29,7% das pessoas afirmaram que o que as motivaram a fazer musculação foi a questão da estética, revelando como a sociedade ela impõe uma pressão para que as pessoas vão em busca de uma jornada pelo corpo perfeito. E o outro dado foi que cerca de 57,7% das pessoas afirmaram que foram em busca dessa atividade física porque dá qualidade de vida. E isso é muito bom porque revela como a conscientização, seja por meio profissional pelas escolas, como a atividade física é importante para o ser humano. A outra pergunta: você percebeu mudanças com a prática da musculação? Aqui a resposta foi unânime. 100% dos candidatos afirmaram que sim, perceberam mudanças, seja pela questão da correção da postura, diminuição do colesterol, aumento da força, entre outros. A outra pergunta: você segue um treino passado por um instrutor? Aqui, cerca da maioria, 76,6% das pessoas afirmaram que sim, que possui a ajuda de um instrutor, ou seja, de um profissional, para poder efetuar esse tipo de atividade. E isso é bastante importante, porque revela como as pessoas elas estão conscientes do quão importante é ter uma ajuda profissional para poder fazer essa atividade. Porque como a musculação é uma atividade que envolve muitos pesos, movimentos arriscados, porque da questão do peso, né, dos equipamentos, um movimento errado pode causar consequências, muitas delas irreversíveis. E o restante nos fez questionar, será que isso se deve a essas pessoas que não têm ajuda profissional? Será porque elas não praticam a musculação em um ambiente de academia, que é um ambiente apropriado? Ou isso se deve a outro fator que nós não conseguimos elaborar, nós não conseguimos enxergar? Fica aí o questionamento. A outra pergunta foi: você vem praticando musculação desde o início da pandemia? E aqui, cerca de 40,5% das pessoas afirmaram que sim, que passaram a praticar essa atividade com o início da pandemia. E isso mostra como diversos foram os efeitos da pandemia na vida das pessoas. Será que essas pessoas elas começaram a praticar essa atividade agora porque antigamente elas não tinham tempo?
Ou será que foi para poder lidar com os efeitos da pandemia, que foi a questão de ficar em casa o tempo todo, as pessoas estão mais reclusas, o que acabou causando muitos problemas ou revelando, né, problemas que já existiam antes. Isso aqui revela também como as pessoas acabam buscando as atividades físicas como meio de extravasar. Com que frequência você costuma praticar musculação? De acordo com o gráfico obtido, podemos observar que mais da metade das pessoas que responderam a esse formulário praticam atividade de musculação 5 ou mais vezes na semana. Com isso, podemos perceber que a prática contínua desses exercícios influencia positivamente no alcance do resultado desejado em um menor período de tempo, se comparado às outras formas citadas. Quanto tempo costuma durar o seu treino de musculação? Cerca de 66% dos praticantes relataram que o seu treino dura em média 1 hora. O motivo que o levam a manter essa duração deve-se ao fato de que, mais do que isso, fará com que o foco seja perdido e treine de uma forma muito menos eficiente, além de fazer com que os resultados tenham um efeito contrário. Eu acrescento que os treinos de menor duração são mais intensos, levando em conta principalmente o intervalo entre as séries. Portanto, se a busca é por hipertrofia, menos é mais. Como você se sente após a prática da musculação? 50,5% das pessoas que participaram da pesquisa afirmaram que se sentem bem após o treino de musculação. Isso ocorre porque durante a prática da atividade física é liberado um hormônio cujo nome é endorfina, responsável por nos proporcionar uma sensação de prazer e felicidade, além de melhorar o desempenho e a motivação para o treino. Você já sofreu alguma lesão decorrente da prática de musculação? 86,5% dos participantes alegaram que não sofreram nenhum tipo de lesão durante seus treinos. Por outro lado, cerca de 13% disseram que já sofreram alguma lesão. Apesar de ser um número relativamente baixo, é muito preocupante. Por isso, devemos incentivar a prática de atividades físicas com acompanhamento de profissionais especializados na área. A próxima pergunta foi: em caso afirmativo da pergunta anterior, quais as possíveis causas? As principais respostas foram movimentos inadequados, 58,6% responderam, sobrecarga inadequada, 37,9%, falta de orientação, 20,7%, alimentação inadequada pré-treino, 17,2%. Outra pergunta: você possui algum problema de saúde que exige restrição ou ingestão de alguma substância? Segundo os dados da pesquisa, a maior parte dos indivíduos que se habituou a responder o questionário não possui restrição ou exigência alimentar. Você utiliza suplementos, como por exemplo vitaminas, minerais e aminoácidos que complementam a alimentação para a musculação? Sim, indicado por um profissional. 24,3% das pessoas responderam. Sim, eu escolho quais devo tomar. 14,4%. Sim, aqueles que os meus amigos / colegas indicam. 2,7%. Não utilizo suplementos. 58,6%. Os suplementos são indicados para pessoas que apresentam carência de algum nutriente. Próximo, você se alimenta antes de praticar a musculação? 56,8% das pessoas responderam sim, 12,6% responderam não, 9,9% responderam só se tiver fome, 20,7% responderam às vezes. Praticar atividades físicas sem se alimentar pode prejudicar não só a saúde, como o seu desenvolvimento durante os treinos. É recomendado se alimentar cerca de 1h30 antes dos exercícios. Você administra a ingestão de água para a prática da musculação? 80,2% responderam que bebem água independente da prática de exercício. 9,9% responderam que não bebem água com regularidade. E a mesma porcentagem, 9,9%, responderam que só se lembram de beber água quando vão praticar exercícios. Com isso, nós podemos perceber que mesmo a maioria ingerindo água com regularidade, uma parte ainda não faz.
o que pode causar desidratação ou perca de elasticidade na pele, acarretando assim em vários problemas no momento dos exercícios. Você consome alimentos que ajudam na efetividade da musculação? De todos os entrevistados, 40,5% disseram que não restringem os hábitos e consomem qualquer substância. 37,8% mantêm uma alimentação indicada por um profissional. 17,1% mantém uma alimentação baseada em pesquisas na internet e 4,6% aproximadamente mantém uma alimentação totalmente restrita, evitando carboidratos e afins. Mediante os estudos realizados, foi possível compreender que as atividades físicas estão profundamente associadas ao bom funcionamento do nosso corpo. Nesse sentido, ao discorrer sobre a prática da musculação e seus aspectos estruturais, buscamos entender como os praticantes dessa modalidade desenvolvem o seu treino e quais medidas aderem desejando um melhor resultado, bem como os efeitos proporcionados por esta. Assim, de acordo com as decorrências quantitativas do questionário, descobrimos que a musculação está além da busca de um corpo sob medidas. Estão ligados a fatores de saúde física e psicológica. Além disso, também foi possível notar que uma parcela significativa da população ainda se baseia em pesquisas de teor nutricional sem certificação profissional, que pode gerar graves problemas de saúde se indicações extremas e irresponsáveis forem adotadas.